Capítulo 1. A crise do Império do Brasil. Rio de Janeiro, ano da graça do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1889. Na esplendorosa capital, Vossa Majestade, Dom Pedro II, passeia calmamente pelos jardins imperiais. Já idoso e cansado, o homem que governa o Brasil há 49 anos dá claros sinais de debilidade. Fora dos muros da morada real, a cidade maravilhosa segue sua rotina. A abolição da escravatura, ocorrida há apenas um ano, colocou nas ruas muitas pessoas sem emprego. Nas sociedades e nos salões de festas, senhoras e senhores dançam animadamente. A monarquia, sistema vigente desde a independência do país, está se encaminhando para seus últimos momentos. Já há quase 2 décadas que começaram a aparecer os primeiros partidos republicanos. Além disso, a relação do imperador com a Igreja e com os grandes proprietários, insatisfeitos pela legislação abolicionista, não é agradável. Por fim, o fato de não possuir um herdeiro do sexo masculino capacitado para o sucessor, faz que o próprio imperador desacredite na continuidade do sistema monárquico. Estamos em novembro. A derrocada da monarquia, visível já há alguns anos, parece ter se confirmado. Nas ruas, vemos soldados montados em cavalos, e à frente deles, um homem a qual chamam de Deodoro da Fonseca. Há notícias de que ele prendeu o Visconde de Ouro Preto, chefe de gabinete, e está pronto para depor o imperador. Ouçamos agora o recado que este homem tem para a nação brasileira. Após quase meio século de governo imperial, afirmo a vós, brasileiros e brasileiras, que Dom Pedro II não mais governa esse país. A partir desse momento, para o bem da nação, estou proclamando a República dos Estados Unidos do Brasil. No dia seguinte, à tarde, o ex-imperador recebe uma carta, obrigando ele e sua família a deixarem o país. Antes de rumar à Europa, Dom Pedro despede-se do país que governou por quase meio século. A vida da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas, resolvo ceder no império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa e deixando essa pátria de nós tão estremecida, a qual me esforcei dar constantes testemunhas, entretanto de amor e dedicação, durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família, conservei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Capítulo 2. A República das Oligarquias. Rio de Janeiro, 1890, um ano após a proclamação da República. Dom Pedro II, ex-imperador, já não se encontra em território nacional. Dito isto, brasileiros e brasileiras, eis que temos um novo comandante, o excelentíssimo senhor Deodoro da Fonseca, presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Como bem sabeis,
O novo sistema de governo exige uma nova Constituição. Neste momento, os amigos do presidente conversam sobre as novas leis que regerão o país. O que Vosmecê acha de permitir que as mulheres votem? Vosmecê não pode estar falando sério. As mulheres não têm capacidade de entender política. De acordo, permitiremos que todos os homens votem então. De modo algum, os homens com menos de 21 anos e os analfabetos não podem ter direito a voto. Que assim seja. E assim se desenha o sistema eleitoral da Primeira República. A Constituição não estipula o sigilo do voto, o que gera uma série de situações curiosas. Acompanhemos agora a situação do Coronel Licurgo, um grande proprietário de terras no interior do estado de Minas Gerais. Neste estado, como no resto do país, os grandes campos abertos dominam a paisagem. As cidades, em movimento ainda tímido, começam a crescer. Ouçamos o que o coronel tem a nos dizer. O que tenho, recebi de herança do meu pai, que, por sua vez, recebeu de herança do pai dele, desde que me entendo por gente. Sei que minha família Vasconcelos da Silveira comanda essa região, e assim há de permanecer por muitos anos. Na fazenda de Coronel Licurgo, há muitos empregados, alguns em condições de votarem nas eleições. Próximo do momento de escolha dos candidatos aos cargos políticos, o coronel diz aos seus subordinados: Nessas eleições, estou apoiando Zé da Ferreira. Ficarei muito contente se todos vocês me apoiarem neste bom propósito. Erocilda, esposa de um dos empregados, questiona o coronel. Mas meu esposo já tem um candidato para votar. Por que deveria votar indicado pelo senhor? Licurgo pensou, olhou para os lados, coçou a barba e disse: Se não quiser votar, não vote. Mas não se esqueça que coisas ruins podem acontecer por acaso. Seria péssimo se seu marido fosse desempregado ou se seu filho desaparecesse de repente. Não mesmo. Erocilda se cala e retira-se da presença do coronel. No dia das eleições, urnas somem e candidatos da oposição desaparecem misteriosamente. Ao final da apuração, constata-se aquilo imaginado. Zé Ferreira, o candidato do coronel, está eleito com ampla margem de votos. Temos aqui, senhoras e senhores, uma das características políticas mais marcantes de nossos dias: o coronelismo e o voto de cabresto. Em outras palavras, o voto conseguido por meio da ameaça e da intimidação, a fim de manter no poder sempre as mesmas famílias. Capítulo 3. A revolta da vacina. Rio de Janeiro, ano de 1904. Pelo telefone, Samba Carnavalesco, gravado por Baiano e Compositor, para Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia
pelo telefone, manda-me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, outra paz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, outra paz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. A reforma urbana, proposta pelo prefeito Pereira Passos, segue caminhando a passos largos, com o perdão do jogo de palavras. Nas ruas principais da cidade, vemos pessoas caminhando vacilantes. Dona Durvalina, descendente de escravos, não sabe o que fazer desde que sua casa foi destruída. Os funcionários da prefeitura chegaram lá com os machados e marreta e me mandaram sair de casa. No instante, estava tudo no chão. O senhor prefeito, no entanto, afirma: para o bem desta cidade, é necessário nos livrarmos dos casebres e dos cortiços. Estamos no início do século XX e o progresso avança. Jamais se viu tanta modernidade neste Rio de Janeiro criada por Deus. O excelentíssimo presidente da República, senhor Rodrigues Alves, está realizando uma efetiva política de saúde na capital carioca. O ministro da Saúde, senhor Oswaldo Cruz, promove uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, terrível enfermidade que já ceifou tantas vidas. Nas ruas, as pessoas parecem um pouco desconfiadas. Ouçamos agora o que nos diz Dona Alzira, uma lavadeira que encontramos próximo ao rio. Você me desculpe, mas o que acontece é que tenho medo dessa tal vacina, sabe? Dizem que vem um doutor desses que veste roupa toda branca, fura nosso braço com uma agulha colocando um líquido lá dentro. Se for veneno, pode ter lei e tudo mais. A única coisa que eu garanto é que ninguém vai me obrigar a tomar vacina, não. Assim como Dona Alzira, centenas de outros cariocas temem sobre os efeitos da vacina. Nestes dias de novembro, uma série de desordens está assustando o Rio de Janeiro. Em todos os cantos ouvimos vaias, xingamentos e prédios públicos sendo depredados. Atenção! Vamos agora a uma informação importante do gabaritado jornal Gazeta de Notícias. Atenção à fala do senhor Américo Caldas. Tiros, brigas, engarrafamentos de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado, lampiões quebrados a pedradas, destruição de fachadas de edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatória, pelos sanitaristas. E atenção, senhoras e senhores, diante da gravidade dos acontecimentos, decreta-se que está suspensa a obrigatoriedade da vacinação. Dados do governo indicam que, nos últimos dias, ocorreram mais de 25 mortes e em torno de 110 indivíduos foram feridos gravemente.